Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 20, 6 de novembro de 1926. Quando tiver cumprido sua manifestação, promete levá-la ao céu. Os novos apóstolos do Fiat. Como quem vive no Fiat concentra em si o céu, o sol e tudo. Para entender a divina vontade, se necessitam graças grandes e não pequenas luzes. Sentia-me toda oprimida sob o peso da privação do meu doce Jesus. Oh, como suspirava a pátria celestial, onde não mais o perderei de vista, não estarei mais submetida ao duro martírio de sentir-me morrer e não morrer. Agora, enquanto me encontrava cansada e sem forças para esperar, minha doce vida, meu amado bem, meu doce Jesus se moveu em meu interior, mas todo aflito, porque parecia que estava mandando açoite sobre a terra. E para não me dar mais pena, não queria fazer-me vê-los. Mas pelo modo de ver, eu entendia os flagelos que estava mandando. E suspirando me disse: minha filha, ânimo. Deixa-me que termine de te manifestar o que é necessário em relação ao reino da minha vontade, a fim de que nada falte para poder formá-lo no meio da família humana. E depois de ter cumprido tudo, em seguida te trarei a nossa pátria. Você acredita que tem que ver o pleno triunfo do eterno Fiat para vir ao céu? Seu pleno triunfo o verá do céu. De ti sucederá o que aconteceu de mim, para o reino da redenção. Fiz tudo o que se necessitava, formei o fundamento, dei as leis, os conselhos que se necessitavam, instituí os sacramentos, deixei o evangelho como norma de sua vida. Sofri penas inéditas até a morte, mas pouco ou quase nada havia estando na terra dos frutos do desenvolvimento da redenção. Depois de ter feito tudo e não ter mais o que fazer, confiei tudo aos apóstolos, a fim de que fossem eles os anunciadores do reino da redenção, para que saíssem os frutos de meus trabalhos que fiz para este reino. Assim acontecerá para o reino do Fiat Supremo. Juntos o faremos, filha minha. Tuas penas, teus grandes sacrifícios, tuas incessantes orações, para que venha logo meu reino, e minhas manifestações sobre ele, os unirei todos comigo,
e formarei os fundamentos. E quando tudo estiver concluído, confiarei o meu reino aos meus ministros, para que, como segundos apóstolos do reino da minha vontade, sejam anunciadores. Você acredita que seja por acaso a vinda do padre de França, que mostra tanto interesse e que levou a sério a publicação do que se refere à minha vontade? Não, não. O preparei eu. É um ato providencial da suprema vontade, que o quer como primeiro apóstolo do Fiat divino e anunciador dele. E como é fundador de uma obra, é mais fácil que se aproxime de bispos, sacerdotes e pessoas, e também em seu mesmo instituto, para anunciar o reino de minha vontade. E por isso o assisto tanto, e lhe dou luz especial, porque para entender minha vontade se necessitam graças grandes, e não pequenas luzes, mas um sol, para compreender uma vontade divina, santa e eterna, e grande disposição por parte de quem lhe vem confiado este ofício. E além disso, também a vinda diária do sacerdote eu a preparei, para que encontrasse rapidamente os primeiros apóstolos do Fiat do meu reino, a fim de que pudessem anunciar o que diz respeito ao meu eterno querer. Por isso, deixe-me primeiro completá-lo, a fim de que, depois de cumprido, o possa confiar aos novos apóstolos da minha vontade, e você possa ir ao céu para ver desde lá de cima os frutos do suspirado reino do eterno Fiat. Depois fiquei fazendo meus acostumados atos no querer supremo e pensava em mim. Minha pobre mente gira pelo mar, pelo sol, pelo céu, por toda parte, para seguir os atos que faz a adorável vontade na criação. Mas terminando de girar, encontro-me sempre no baixo do meu duro exílio. Oh, quanto gostaria de ficar pelo menos no céu azul, para fazer o ofício de uma estrela ao meu Criador. Mas eu desapareceria do meio das estrelas, porque não sou nem bela, nem luz como as estrelas. E por isso todas me jogariam precipitando-me no baixo do meu longo exílio. Mas enquanto pensava assim, o meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e disse-me: minha filha, quem vive na minha vontade, vive na unidade do seu Criador, que tem tudo em si. Tem em sua unidade toda a criação, e assim como tem a criação, assim tem em sua unidade a alma que vive no eterno Fiat. E esta unidade lhe leva todos os reflexos de seu Criador, e sua unidade com toda a criação, de modo que se vê na alma a imagem viva daquele que a criou, que mantendo a sua unidade com todos, atém aos reflexos de todas as coisas criadas por ele. E estes reflexos formam no fundo da alma o mar, o sol, o céu e as estrelas, e todas as variedades encantadoras da natureza. Assim que a alma que vive em minha vontade, posta no azul do céu, formaria o mais belo ornamento a essa abóboda azul, de fazer maravilhar céu e terra. Teria tudo em si a seu Criador, um céu, um sol, um mar todo próprio. Não lhe faltaria nem a terra toda florida, o canto doce dos pássaros, portador da alegria e da música harmoniosa do seu Criador. Porque cada coisa criada contém uma nota divina. Por isso, em vez de precipitar-te, desejariam ter-te no meio delas, porque entre os tantos prodígios que tem meu querer, tem a potência de pintar na alma todas nossas obras e de concentrar nela todos os seus atos. Não está contente se não vê na alma sua beleza, se não encontra seu eco, sua alegria e todo si mesmo. É muito interessante, né, o que Jesus está falando aqui.
para Luísa. Ela tá aflita, né? Querendo morrer, não quero ficar mais na terra. Quero ir embora, né? Como suspirava a pátria celestial. Estava sofrendo muito com a privação de Jesus, aí ele vem falar para ela. Ânimo, né? Quantas vezes ele falou isso para ela? Ânimo, minha filha, ânimo. Ânimo, deixe-me terminar. Deixe-me que termine de te manifestar o que é necessário em relação ao reino da minha vontade, a fim de que nada falte para poder formá-lo no meio da família humana. E depois de ter cumprido tudo, em seguida te trarei a nossa pátria. Você acredita que tem que ver o pleno triunfo do eterno Fiat para vir ao céu? Seu pleno triunfo o verá do céu. Aí ele faz uma comparação com ele, né? Que ele também não viu o pleno triunfo da igreja, o pleno triunfo do reino da redenção. Ele não esperou para ir ao céu. Ele fez tudo o que tinha que fazer e ele deixou os fundamentos. E aí demorou um tempo para vir os frutos, né? De ti sucederá o que aconteceu de mim para o reino da redenção. Fiz tudo o que se necessitava, formei o fundamento, dei as leis, os conselhos que se necessitavam, instituí os sacramentos, deixei o evangelho como norma de sua vida, sofri penas inéditas até a morte, mas pouco ou quase nada via estando na terra dos frutos do desenvolvimento da redenção. E aí, se a gente der uma olhada assim rápida na história da igreja, a gente percebe, né, que não foi assim, Jesus veio, não foi assim tão rápido, né, que aconteceu tudo. Demorou anos para a igreja foi um desenvolvimento assim que demorou, não foi tão, o evangelho já saiu, todo mundo já sabia. Não, demorou um tempo para o evangelho se espalhar, para vir os frutos da redenção, demorou muito tempo. Assim, não, claro que não é os frutos da redenção assim, mas para o evangelho ser conhecido, para a igreja se consolidar, o desenvolvimento da igreja. Não foi da noite para o dia. Teve ali vários anos. Até o ano 300 depois de Cristo, os cristãos eram muito perseguidos. Então teve todo aquele período ali de perseguição muito forte com os cristãos. Os evangelhos, durante muito tempo, eles ficavam, não tinha nada, não foi escrito assim, logo que Jesus subiu ao céu, já estava escrito no outro dia, não os evangelhos. Demorou. Então, durante muito tempo, ficou só com todo esse conhecimento, tudo que Jesus falou, ficou com os apóstolos, ficou com eles, ficou com os discípulos, os apóstolos. Então, foi uma coisa assim que foi. Mas aí, se a gente pensar no reino, né, eu fiquei pensando, na divina vontade, Jesus já fez de uma forma assim, os escritos, né, a Luísa estava viva ainda, quando o Santo Aníbal de França, quando ele começou, né, a ir na casa dela e tudo, e ler os livros, tanto que ela reclama, né, ela fala, né, que ela ainda, que com todo mundo, todos os santos, ninguém ficava sabendo de nada, só depois da morte deles. Com ela é diferente. Porque Deus foi tudo providência de Deus, né? Ele até fala que a vinda do Santo Aníbal de França foi tudo ele que deu a luz, tudo foi ele. Então vamos ler aqui. Então, assim, pra gente entender que tem um desenvolvimento ali que demora um pouco. Igual aconteceu na redenção. E a Luísa vai ver os frutos, né? Os frutos só no céu. O desenvolvimento pleno do reino da divina vontade só no céu. Então, mas a gente tem que entender, né? Tudo isso que ele falou
os fundamentos do reino já foi, porque ela já morreu, ela já foi para o céu. E ele falou, né? Aqui o que ele falou. Assim acontecerá para o reino do Fiat Supremo. Juntos o faremos, filha minha. Tuas penas, teus grandes sacrifícios, tuas incessantes orações, para que venha logo meu reino, e minhas manifestações sobre ele, os unirei todos comigo, e formarei os fundamentos. E quando tudo estiver concluído, confiarei o meu reino aos meus ministros, para que, como segundo os apóstolos do reino da minha vontade, sejam anunciadores. Então, essa parte dos fundamentos Jesus já fez tudo. Tudo. Então, o que precisa agora é anunciar. Assim como na redenção, ele fez tudo. Ele fez tudo, operou toda a redenção, deixou os fundamentos prontos. E aí os apóstolos tinham que levar o evangelho a todos os povos. No reino da divina vontade, a mesma coisa. Ele já fez tudo o que era necessário fazer. Tudo. O que falta agora? Anunciar. E enquanto ela ainda estava viva, estava escrevendo o livro, já tinha o Santa Aníbal de França por conta, né, de publicar. Olha só que interessante. Falta só anunciar. E é muito interessante o que ele fala do Santa Aníbal, que também serve para todos que anunciam esse reino. É o que ele fala. Assim acontecerá para o reino do Fiat Supremo. Juntos o faremos, filha minha. Tuas penas, teus grandes sacrifícios, tuas incessantes orações, para que venha logo meu reino e minhas manifestações sobre ele. Os unirei todos comigo e formarei os fundamentos. E quando tudo estiver concluído, confiarei o meu reino aos meus ministros, para que, como segundo os apóstolos do reino da minha vontade, sejam anunciadores. Você acredita que seja por acaso a vinda do padre de França e que mostra tanto interesse e que levou a sério a publicação do que se refere à minha vontade? Não, o preparei eu. Então foi Jesus que preparou o padre. Foi uma coisa, foi de Jesus, foi ele que quis, foi a vontade dele que colocou ele lá na vida da Luísa, o padre de França. Foi escolhido a dedo. Foi escolhido a dedo o padre de França. Ó, o que ele fala, é um ato providencial da suprema vontade que o quer como primeiro apóstolo do Fiat Divino e anunciador dele. Jesus pensou em tudo na pessoa, né? Para escolher essa pessoa, a pessoa escolhida a dedo para fazer o que ele queria. Ele é fundador de uma obra. Não, foi um ato providencial da suprema vontade. Foi Deus que quis ele como o primeiro apóstolo do Fiat e anunciador dele. Ele tinha assim o perfil exato assim para fazer isso. Ele é fundador de uma obra. Ele tem lá a obra uma casa, né? Ele é fundador de uma obra, então era mais fácil que ele se aproximasse de bispos. Ele tem mais influência no meio, né? Dos influentes da igreja, e era mais fácil para ele conseguir. Mas Jesus é incrível, né? Era mais fácil para ele conseguir se aproximar dos bispos, de sacerdotes, de pessoas, porque ele é muito influente no meio católico, né? Já está no céu. Então Jesus escolheu a dedo, né, o padre de França, que é um santo. E é interessante que ele é lá nas estátuas dos santos no Vaticano, ele é o último. Ele é o último santo que foi colocado lá no Vaticano, nas estátuas dos santos. E ele é fundador dos rogacionistas. É interessante, ó, o chamado dele, a missão dele para fundar os rogacionistas. O rogacionista significa aquela palavra, né, do evangelho que fala para rogar a Deus
que mande mais operadores, mais operários para a vinha. Ele seguiu essa palavra, foi assim, a palavra que inspirou ele a vida inteira foi rogar, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, roga-te, pois ao dono da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Interessante, muito interessante a vida dele, né? Então ele foi escolhido a dedo por Jesus, sendo ele fundador da obra de uma obra dos rogacionistas, era mais fácil, ele é influente no meio católico, né? Para ele conseguir o imprima-se, né, do livro, porque ele tinha já muita influência. Mais fácil para ele se aproximar de bispos, sacerdotes, de pessoas. E também lá no instituto dele, nos rogacionistas, e na outra obra que ele tem, nas Irmãs do Divino Zelo, anunciar a divina vontade, anunciar o reino de minha vontade. E por isso o assisto tanto, ele dou luz especial, porque para entender minha vontade se necessitam graças grandes e não pequenas luzes, mas um sol, para compreender uma vontade divina, santa e eterna, e grande disposição por parte de quem lhe vem confiado este ofício. Então, assim, serve para todos, né? Todos os anunciadores do reino, para a gente que está divulgando o livro do céu, anunciando, porque agora, como Jesus falou, está tudo pronto. Ele já fez tudo, já deixou tudo pronto. E o sinal disso é que a Luísa já está no céu. Porque ele disse, quando eu terminar tudo, vou te levar para o céu. E você vai assistir do céu. Mas ele deixa, vou confiar tudo aos novos apóstolos. Então a gente está vivendo esse tempo de anunciar o reino da divina vontade. Santo Aníbal de França fez a parte dele também, né? E está no céu. E é interessante o que Jesus fala, né? O que ele faz, e Jesus não muda, é sempre o mesmo. O que ele faz com a alma que tem esse ofício, que vai comunicar a divina vontade, que vai anunciar. Olha o que ele fala, para compreender. O assisto tanto, lhe dou luz especial, porque para entender minha vontade se necessitam graças grandes e não pequenas luzes, mas um sol, para compreender uma vontade divina, santa e eterna, e grande disposição por parte de quem lhe vem confiado este ofício. E aí na biografia do Santo Aníbal de França, tá lá no site do Vaticano, uma das coisas que fala lá é que ele, desde muito, muito jovem, que ele escutou o chamado de Deus assim, muito rápido, prontamente, tipo, Jesus falou e ele já ouviu e prontamente atendeu o chamado para ser sacerdote. Foi muito rápido que ele ouviu. Vou ler um pedacinho aqui para vocês entenderem. Interessante a biografia dele. Ele nasceu em 5 de julho de 1851. Desenvolveu grande amor a Jesus sacramentado, tanto que recebeu autorização excepcional naquele tempo de comungar diariamente. Muito jovem ainda, diante de Jesus sacramentado, solenemente exposto, recebeu a graça especial que podemos definir como a inteligência do rogai. Então, quando ele ainda ele estava diante de Jesus e recebeu essa palavra, né? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao dono da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Estas palavras do Evangelho constituíram a intuição fundamental, o carisma ao qual dedicou toda a sua vida. O que fala aqui, dotado de grande genialidade e notáveis capacidades literárias. Apenas ouviu a chamada do Senhor, respondeu pronta e generosamente, adaptando os talentos ao seu ministério. Completados os estudos, aos 16 de março de 1878 foi ordenado sacerdote.
Então, assim, como Jesus falou, necessita-se de grandes graças e disposição por parte de quem lhe vem confiar deste ofício. Então, é a mesma coisa para a gente, para anunciar o reino da divina vontade. Necessita-se grande disposição da nossa parte. E aí Jesus, ele dá grandes luzes, não pequenas luzes, mas um sol, uma luz especial para a gente entender a divina vontade. Mas ele sempre fala isso nas escolas, sempre está falando para a gente que na última escola da divina vontade mesmo, ele falou isso, que ele fala se ele vê a nossa disposição e ouvir, que Jesus não vai falar com a gente se a gente vai, se não tem um propósito, né? Se a gente não vai falar para as pessoas o que ele está falando. Ele dá grandes luzes, necessitam grandes graças para compreender a vontade divina e para anunciar. Ele não vai dar grandes graças, luzes e compreensões assim incríveis para a gente guardar para a gente. Só para eu ter para mim. Ai, que lindo, eu entendi o livro do céu, entendi o que Jesus está falando e vou guardar para mim isso, para ficar comigo. O Santo Aníbal de França recebeu grandes graças e luzes incríveis e compreendeu a divina vontade, tanto que ele se moveu a fazer tudo que ele fez, a um empenho, né, para poder publicar o livro do céu, porque ele compreendeu. Mas ele compreendeu, Jesus viu nele nessa disposição para anunciar. Tanto que a vida inteira dele, né, foi essa palavra que Jesus já deu para ele. Roga, roga. Os operários são poucos, roga para o dono da colheita para mandar mais operários. Roga, então ele tinha já esse chamado, né? E essa disposição para fazer o que Jesus queria. Então e aí teve outro trecho que eu li esses dias, no volume 21, que Jesus também falou sobre isso, que ele, antes de falar, ele vê se tem o espaço onde colocar essa palavra que ele vai falar. Então ele não fala confirmando, né, o que foi falado na escola. Ele não fala se ele não vê a disposição da gente para ouvir. E não é só ouvir, não é só ouvir, entender, é para falar, é para anunciar, porque neste momento a gente está vivendo essa, assim, o que está acontecendo agora, né? Os fundamentos já foram feitos, tudo já foi feito, Jesus já falou tudo necessário para o reino da divina vontade. E agora a gente está no momento de anunciar. A gente está vivendo esse momento, anunciar para o triunfo do reino, tem que anunciar. Ah, mas Jesus o Santo Aníbal de França já fez a parte dele. Aí isso é com os sacerdotes. Não, gente, os sacerdotes são anunciadores, né? Os sacerdotes, ele falou o quê? Os anunciadores, os novos apóstolos. Mas o reino, por exemplo, da redenção não ficou só entre os sacerdotes. Se o reino da redenção é para todos. O reino da redenção é para todos. Então, eles foram os que receberam para passar para o povo. Mas o povo também tem que receber essa notícia. O povo tem que receber, as pessoas, todo mundo tem que entender o que Jesus falou. E um fala para o outro. E o Santo Aníbal de França também é interessante, que ele foi um assim, dos primeiros, assim, que viu nos leigos um chamado. Então, realmente, Jesus escolheu a dedo. Ele viu nos leigos um chamado, tipo uma vocação também dos leigos. Na biografia dele fala aqui, ó, da vocação dos leigos. Aqui, ó. Aníbal tinha intuído
que o rogate não era uma simples recomendação do Senhor, mas um comando explícito e um remédio infalível. Rogar ao Senhor, né? Razão pela qual seu carisma deve ser considerado princípio animador de uma providencial fundação na igreja. Outro aspecto é esse aqui, outro aspecto a se destacar é que ele antecede o tempo ao considerar como vocações também os leigos engajados, pais, professores e até os bons governantes. Ele considera também, ele antecedendo o tempo, ele já via esse chamado, uma vocação também dos leigos engajados. Então, a gente como leigo, a gente também faz parte, né, desse anunciar o reino. Para anunciar o reino, a gente tem que compreender a vontade de Deus. Compreender a divina vontade, santa e eterna, tem que compreender. Mas para compreender tem que ter as luzes, grandes, grandes graças. Então não adianta a gente ficar pensando assim, Jesus vai falar comigo, tem que ter, é para anunciar, não é para guardar para a gente. Ele recebeu grandes graças, luzes impressionantes, compreendeu tanto que fez ele sair para anunciar, para ser o primeiro. Se ele não tivesse compreendido o valor, tem um trecho que Jesus fala dele também. Fala isso também do Santa Anima de França, que ele compreendeu de uma forma assim muito grande. Por isso que ele saiu para anunciar. Porque ele compreendeu o valor do que estava sendo escrito ali. Se ele não tivesse compreendido, se ele fosse lá, conhecesse a Luísa, visse os escritos, mas não compreendesse o que estava ali, nunca que ele ia sair, fazer todo esse empenho, esse sacrifício, falar com vários bispos. Imagina quanto que ele deve ter que falar, para convencer os bispos a publicar o livro. A Luísa ainda estava viva. Gente, é muito grande. Foi realmente incrível. Se ele não tivesse compreendido, ele não tinha saído. Ele não tinha saído. Ele não tinha se colocado à disposição para fazer tanto. Então, é a mesma coisa com a gente, a mesma coisa. Se a gente não compreende a divina vontade, você não vai fazer o sacrifício para anunciar. Você não vai falar de uma coisa. É um sacrifício, não tanto quanto Santa Aníbal de França, porque o livro já está publicado. Ele estava ali publicando, ele ia publicar o livro. Então, era muito sacrifício. O que a gente faz hoje não é tanto quanto o que ele fez, porque a gente já tem o livro na internet à nossa disposição. A gente tem as redes sociais, a gente tem Estou na minha casa. Estou na minha casa fazendo isso. Ele tinha que sair, ele tinha que pegar nem sei de que ele ia naquela época. Ele morreu em 1927. Ele tinha que pegar um meio de transporte ou ir a pé para anunciar, para conseguir, para poder falar da divina vontade. Na época da redenção, meu Deus, para anunciar o evangelho, era anunciando e sendo morto, perseguido muito. Então hoje, claro, a gente tem que fazer um sacrifício da nossa atenção, um martírio da nossa atenção para entender. Isso que ele falou aqui, tem que ter, para quem vai fazer isso, tem que ter disposição, tem que ter o martírio, você vai fazer o martírio da sua atenção para entender e anunciar, e ter essa disposição de falar. E muitos de nós têm uma como é que fala? Uma dificuldade de falar, né? Muitos, não, eu não consigo falar, não consigo abrir minha boca para falar na internet. Não consigo jamais colocar meu rosto ali para falar e tudo. Mas o que acontece? Tem que acontecer uma morte, né? Nossa. Se a gente tem isso, se tem essa resistência na nossa alma aí de falar, de se expor, né? De falar, de se expor.
O que vai fazer a gente morrer para isso é a compreensão do valor, da importância, do valor do que Jesus está falando. Se você compreende a importância, se você compreende, igual o Santo Aníbal compreendeu a divina vontade, e ele saiu e se colocou à disposição e foi e fez o que tinha que fazer para poder esse livro ser publicado, foi porque ele compreendeu. E ele compreendeu o quanto Jesus queria que isso fosse publicado. Ele compreendeu isso. Ele compreendeu o que estava escrito, entendeu o valor, a grandeza do que estava sendo falado. Ele entendeu isso, ele entendeu tudo. Ele entendeu que era o retorno do homem à ordem primordial da criação. Ele entendeu a importância. Imagina, quando abriu esse sol na cabeça dele, eu tenho que falar, então, e Jesus falou com ele. Essa vontade aqui que Jesus falou, que ele quis que fosse publicado, Jesus falou com ele. E ele ouviu e ele entendeu. E foi e fez. Com certeza ele entendeu que a vontade de Deus era que isso fosse publicado. Ele entendeu isso. E ele falou. E ele publicou. Então, se a gente entende tudo isso que Jesus está falando no livro do céu, e entende que ele quer que isso seja público, que a vontade dele seja conhecida, e ele fala isso, e ele deixa isso muito claro com todas as letras no livro do céu. Eu quero que a minha vontade seja conhecida. Ele fala isso muito, se você pesquisar isso no livro do céu, esse tema, não é? Vou fazer um estudo aqui para entender todos os trechos que Jesus fala, que a vontade dele, que ele quer que a vontade dele seja conhecida. Você vai encontrar muitos trechos, muitos, que ele fala isso. Que a vontade dele, que ele quer que a vontade dele seja conhecida. Muitos, muitos, muitos. E ele fala sofrendo, ele fala, assim, coisas muito fortes sobre isso. Desabafos, assim, meu Deus. E a gente ouvir, você fala, tá bom, Jesus, estou indo agora fazer isso. Vou fazer isso, Senhor, eu vou morrer para mim mesma. Eu vou sair agora, vou pegar meu celular e vou gravar o áudio e mandar na internet, porque agora a gente tem internet, meu Deus. Na redenção eu fiquei onde Jesus, então eu li esse trecho, li assim, eu falei, Jesus, mas então cadê São Paulo, né, para sair anunciando ele? A internet. Não precisa de São Paulo não, gente. Não precisa de São Paulo. Porque eu fiquei pensando, Senhor, então tá tudo pronto, só precisa anunciar, mas cadê os anunciadores, Senhor? Cadê os padres, os sacerdotes levando o livro do céu sendo conhecido por todos? Mas então aí eu fiquei, cadê São Paulo, né, que chegou e levou? Não precisa de São Paulo. Não precisa de São Paulo agora, que vai sair em vários países para levar. Tem a internet. Tem a internet. E o livro já foi publicado. O livro já foi publicado, aprovado pela igreja. Já passou por comissões de teólogos no Vaticano e não viram nada, só aprovado, aprovado, aprovado. A Luísa é serva de Deus. Então é só a gente falar e viver, né, também, viver. Porque se a gente não vive na divina vontade, você não vai entender a divina vontade. Para entender, tem que viver. Você acha que São Paulo ia sair sabendo da perseguição que tinha se ele não tivesse entendido o evangelho, a palavra de Deus, a redenção, que Jesus, se ele não tivesse entendido tudo que ele entendeu, se ele não tivesse entendido, ele não conviveu com Jesus. Ele ele perseguia os cristãos, né? Ele perseguia. Ele era um dos perseguidores. Você acha que se ele não tivesse entendido, ele tinha ido anunciar o evangelho? Se ele não tivesse entendido, se ele não vivesse
Ele não teria ido, não, gente. Ele sabia que ele ia morrer. Então, se a gente não entende, isso que eu tô falando assim, ó, se a gente não entende, se a gente não vive na divina vontade, ele viveu isso, ele viveu a redenção nessa hora, ele entendeu, foi salvo por Jesus. Se a gente não entender a divina vontade, se a gente não entender e não viver, a gente não vai morrer pra gente, pra todos os nossos mimimis do nosso eu, ai, que eu tenho isso e aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Você não vai fazer o sacrifício para anunciar, o sacrifício da a sua atenção. E depois que a gente entende, você fala, é uma maravilha, é uma vida maravilhosa, é incrível viver na divina vontade. E você quer falar porque você sente um ímpeto, assim, um, a, a, essa vontade de Deus de que a todo mundo conheça, passa a ser sua. Você e Deus têm a mesma vontade. Entenderam? Qual é a vontade de Deus, assim, incrível, que Ele quer agora anunciar, que a gente está nesse tempo, vivendo nesse tempo, de anunciar a divina vontade. O que Ele mais quer é que a vontade dele seja anunciada, seja proclamada, seja conhecida. E essa vontade dele é sua. Não é viver na divina vontade, não é viver você e Deus com a mesma vontade? Então, o que Ele mais quer é que a vontade dele seja conhecida. Isso passa a ser sua vontade também. Você vive com esse desejo, com esse anseio que é de Deus, de que a vontade dele seja conhecida, que a palavra dele seja proclamada, que a divina vontade seja, né, que todos conheçam. E aí não é só uma vontade assim, eu quero que todo mundo conheça. Não, você realmente pega o seu microfone e fala. Você pega seu microfone e fala, é um ato concreto. É algo assim muito palpável, concreto. Essa vontade é muito grande, é uma coisa muito forte dentro da gente. Não é uma vontade assim, eu quero tudo, mas é porque não sei o que lá, não sei o que lá. Não, é uma vontade tão grande que você vai lá e faz, não é assim uma coisa que você fica pensando. São Paulo teve um encontro com Jesus assim, né, lá, que ele caiu do cavalo. E aquilo foi tão forte que ele saiu já e eu vou falar, e saiu. E não ficou pensando, não sei se eu vou. Não, gente, é um ímpeto, assim, uma coisa assim, muito forte na gente, que faz você ir, que te move. É uma, não sei, gente, falar a palavra Senhor. É uma coisa que te atropela, não atropela, não sei se é assim essa palavra certa. É uma coisa que te move, é muito forte, que te move, move, sabe? Move mesmo, que você sai do seu lugar, que você não consegue não falar, que você não consegue ficar calada, que você não consegue sepultar isso dentro de você, porque você sabe que aquilo é a vontade de Deus e ela é vida, ela faz a gente se mover, faz a gente falar, faz a gente é, mudar tudo pra gente fazer o que Deus está pedindo, faz a gente ir, sabe? Ir, mover. Faz a gente não conseguir ficar no lugar parada. Não, eu sei que Jesus quer que a vontade dele seja conhecida, mas eu não consigo, eu não quero, eu não consigo ir. Eu até tento, mas eu não consigo sair do lugar, eu não consigo falar. Eu não... Se a vontade dele está dentro da sua, se é a mesma, você não vai conseguir ficar calado. Porque é muito forte. A vontade é um motor ali, é uma coisa que, sabe quando você, eu não consigo não, eu tenho que falar, eu quero falar, e eu vou falar, porque tem um canal aí, e a gente tem tudo. Todos os fundamentos também pra gente anunciar, tá pronto, gente. Tá tudo pronto, Jesus deixou tudo pronto, a gente tem já todos os meios para poder fazer isso, para falar. Sem ter que impor para ninguém, a gente fala na internet. Quem quer ouvir, a gente não vai impor,
para ninguém. A gente tem, né, um canal no YouTube, que Jesus é tudo dele, gente, tudo é providência dele. Igual ele escolheu a dedo Santa Aníbal de França e deu luzes para ele, grandes, um sol para ele compreender e abriu os caminhos para ele poder falar, né? E ele, desde de muito jovem, já teve esse chamado e ele não para, o homem não para, né? Você vê. Muito jovem, ele já escutou Jesus falando lá no Santíssimo Sacramento, já saiu em campo, já rogando e fundou. E ele, olha só, ele fez, né? Ele escutou essa palavra, roga, roga ao dono da vinha por mais operários. Os operários são poucos, roga. Ele fundou a obra rogacionista e colocou todo mundo para rogar. Todo mundo. Então você vê que ele move. Então, e quando Jesus fala para ele que ele quer que a vontade dele seja conhecida, que quer a publicação dos escritos, ele sai sem pensar e vai. Então, e Jesus deixa tudo preparado para a gente divulgar o livro do céu. Para a gente falar da divina vontade, para divulgar. Eu tenho dificuldade, eu não consigo mexer com a internet e tudo, mas ele colocou a gente num grupo de pessoas, todos escolhidos a dedo. Foi tudo ele, gente, que preparou. Vocês acham que é uma coisa humana? Todo mundo tá no mesmo grupo, com o mesmo interesse de que a divina vontade seja conhecida? Você acha que é uma coisa humana, que não é um milagre? Jesus conseguir juntar a gente, várias pessoas de vários estados do Brasil, que nem se conhecem fisicamente, estarem num grupo há tanto tempo, e a gente tem um canal no YouTube, tudo que tem, né? Tudo pronto, tudo disponível, é só pegar. Você tem dificuldade, é só pedir ajuda. Tem outra pessoa que consegue e te ajuda. Manda o áudio para a pessoa, fulano, eu fiz o áudio aqui da Divina Vontade, faz para mim o vídeo, sabe? Então, tá tudo pronto, né? Jesus já fez todos os fundamentos, tudo pronto. Escolheu a dedo as pessoas e fez, e tudo foi ele que fez, a providência dele. Ele mesmo falou aqui pro Santo Aníbal, tudo foi providência minha. Tudo é providência, é um ato providencial da suprema vontade. Então é a mesma coisa. Ele colocar a gente é um ato providencial da suprema vontade para a gente colocar isso na internet, para todo mundo ter acesso. Depois fiquei fazendo meus acostumados atos no querer supremo e pensava em mim. Minha pobre mente gira pelo mar, pelo sol, pelo céu, por toda parte, para seguir os atos que faz a adorável vontade na criação. Mas terminando de girar, encontro-me sempre no baixo do meu duro exílio. Oh, quanto eu gostaria de ficar pelo menos no céu azul, para fazer o ofício de uma estrela ao meu Criador. Mas eu desapareceria do meio das estrelas, porque não sou nem bela, nem luz como as estrelas. E por isso todas me jogariam precipitando-me no baixo do meu longo exílio. Mas enquanto pensava assim, o meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e disse-me: Minha filha, quem vive na minha vontade, vive na unidade do seu Criador, que tem tudo em si. Tem em sua unidade toda a criação. E assim como tem a criação, assim tem em sua unidade a alma que vive no eterno Fiat. E esta unidade lhe leva todos os reflexos de seu Criador. E sua unidade todos os reflexos de seu Criador e sua unidade com toda a criação. De modo que se vê na alma a imagem viva daquele que a criou, que mantendo a sua unidade com todos, atém aos reflexos de todas as coisas criadas por ele. E estes reflexos formam no fundo da alma o mar, o sol, o céu e as estrelas e todas as variedades encantadoras da natureza.
Assim que a alma que vive em minha vontade, posta no céu azul, formaria o mais belo ornamento a essa abóbada azul, de fazer maravilhar céu e terra. Teria tudo em si a seu Criador. Teria tudo em si a seu Criador. Um céu, um sol, um mar todo próprio. Não lhe faltaria nem a terra toda florida, o canto doce dos pássaros, portador da alegria e da música harmoniosa do seu Criador. Porque cada coisa criada contém uma nota divina. Por isso, em vez de precipitar-te, desejariam ter-te no meio delas. Porque entre os tantos prodígios que tens, meu querer, tem a potência de pintar na alma todas nossas obras e de concentrar nela todos os seus atos. Não está contente se não vê na alma sua beleza, se você não encontrar seu eco, sua alegria e todo si mesmo. Então, assim, a hora que ele fala de criação, né, que vai encontrar, se a gente lê, assim, essa parte do livro do céu, e não tiver uma luz, né, pra gente entender, a gente fica assim, meu Deus, como assim? Eu vou encontrar um mar dentro de mim? Um sol, céu, estrelas? Como assim, né? Como assim? Né? Mas é assim, a criação, ele tá falando, a gente tem que ler o livro do céu como, assim, tem que ter uma luz divina para entender, né? Na própria trecho ele tá iluminando assim que a criação é um reflexo dele. A criação é um reflexo de Deus. E ele fala isso em outros trechos do livro do céu. Em vários trechos ele explica que a criação é um livro que a gente tem que ter tipo assim, que na divina vontade ele vai tipo revelar que a criação, que a criação é um véu que está escondendo a vontade dele. Então ele tipo reflete na criação os atributos dele. Tanto que ele deixa que, a hora que ele fala, ele falou aqui, toda a criação contém uma nota divina. Como se a criação fosse um. Aí, se a gente pegar o livro do céu e fizer um estudo assim da criação, o que Deus fala da criação, do fiat da criação, aí você vai entender, a gente vai entender muita coisa sobre o que significa a criação. Aí ele fala, eu lembrei de um trecho que ele fala que a criação é como se fosse ornamentos do ser divino, ornamentos. E a criação é encantadora, né? Que se a gente olha para a criação e tá vendo só os ornamentos, como se fosse as características, os ornamentos de Deus, imagina ele mesmo. Ele fala assim, imagina eu mesmo. Que é só a criação é como se fosse ai, Senhor, não sei falar. Um exemplo por exemplo, a beleza da criação. É para demonstrar a beleza de Deus. O sol é como se fosse representar. Ele coloca na criação para a gente ver, como se fosse assim, para a gente ter palpável a bondade dele, a luz. A gente olha para o sol e vê a luz divina. A gente ouvir o canto dos pássaros, como ele falou, o canto dos pássaros é portador da alegria e da música harmoniosa do seu Criador. Aqui no próprio texto ele fala, né? Vamos ler de novo. Olha o que ele fala. Quem vive na minha vontade, aí assim, só para concluir o pensamento. E, por exemplo, ele falou do canto dos pássaros. O canto dos pássaros é portador da alegria e da música harmoniosa do seu Criador. Então, o canto dos pássaros, a alegria dos pássaros, é a alegria de Deus.
O pássaro é portador da alegria de Deus. Então a alma vai conter em si essas características de Deus que está na criação. Vai refletir, vai ser um reflexo do seu Criador. Então Deus é um mar de pureza. Aí tem trechos que ele fala isso. O mar, você olha para a água do mar e consegue entender, olhando para a criação, a pureza de Deus. Olhando para a força a gente vendo a força dos ventos, a força dele. Então, o homem, aí ele na alma que vive na divina vontade, vai refletir esses atributos, essas características de Deus que estão refletidas na criação e vão ser refletidas no homem. Então, ele vai encontrar na alma e vai ver o mar de pureza, que é a pureza dele, que é ele, né? A gente por nós mesmos não é nada, mas é a vontade dele, ele biloca na alma, né? Ele habita na alma, com tudo que ele é. E aí ele vai encontrar na alma o reflexo dele. A gente não foi criada a imagem e semelhança dele, e só é possível viver isso na divina vontade, ser imagem e semelhança de Deus. Então ele vai olhar, ele vai ver na alma o reflexo dele. Ele vai ver na alma o reflexo dele. Ele disse, né, minha filha, quem vive na minha vontade, vive na unidade do seu Criador, que tem tudo em si. Tem em sua unidade toda a criação. E assim como tem a criação, assim tem em sua unidade a alma que vive no eterno Fiat. Ele tem, a gente não é separado dele. Porque ela falou assim, eu queria estar lá nas estrelas, mas elas me precipitariam e jogariam fora. E ele falou assim, eu tenho em mim toda a criação e a alma que vive no eterno Fiat. Não tem separação. Não tem separação entre a alma e a alma que vive na divina vontade, não tem separação dela e Deus. É uma unidade. É uma unidade. Assim como ele tem em si toda a criação, ele tem a alma que vive no eterno Fiat. E esta unidade lhe leva todos os reflexos de seu Criador. Como a gente e ele é a mesma coisa, é unido, então você reflete o que ele é. Porque se torna um só ser, um só com Deus. Então, se é um só com Deus, você vai ter por ele, né, tudo que ele é. É muito grande, é realmente muito grande. Mas tem em si ele tem em si a alma, e esta unidade, estar unido com ele, faz você ter o reflexo dele, a semelhança dele, porque ele está em você. Então você vai refletir ele. Quando você falar, vai ser ele falando. O seu pensamento vai refletir o pensamento de Deus, você vai pensar como ele. O seu amor é divino, porque é a unidade. E você vai refletir tudo do seu Criador. E sua unidade com toda a criação. De modo que se vê na alma a imagem viva daquele que a criou, tá vendo? A alma que vive na divina vontade, se vê nela a imagem viva do Criador. Você é a imagem viva do Criador. Por causa da unidade, que você está no Fiat, na vontade dele, tem a mesma vontade dele. Se vê na alma a imagem viva daquele que a criou. Você é um reflexo divino, que mantendo a sua unidade com todos, atém aos reflexos de todas as coisas criadas por ele. Você é bela como o céu. É infinito os atos que você faz. É iluminada como o sol. Assim, é o reflexo da criação. É iluminada como o sol. É alegre como os pássaros. É imutável como o céu, que está lá fixo e não sai do seu posto lá. Infinito, imenso. E todas as características da criação. É pura como a água do mar. É forte como o vento. É assim, ele reflete na alma as características do Criador.
reflete o Criador, reflete todas as coisas criadas por Ele. E estes reflexos formam no fundo da alma o mar, o sol, o céu, as estrelas e todas as variedades encantadoras da natureza. A sua alma se torna encantadora, assim como a natureza é encantadora. Reflete tudo. Foi Ele que criou. Ele cria coisas semelhantes, né? Ele nos criou em mais semelhança dele. Assim que a alma vive em minha vontade, assim que a alma que vive em minha vontade, posta no céu, no azul céu, formaria o mais belo ornamento a essa abóbada azul. Assim como a estrela é o mais belo ornamento do céu, a alma que vive na vontade divina é um belo ornamento no céu, de fazer maravilhar céu e terra. Teria tudo em si a seu Criador, teria tudo em si a seu Criador. Um céu, um sol, um mar todo próprio. Não lhe faltaria nem a terra toda florida, o canto doce dos pássaros, portador da alegria e da música harmoniosa do seu Criador. Então, a alma que vive na divina vontade é feliz, alegre, assim como a natureza, bela, porque cada coisa criada contém uma nota divina, uma característica de Deus, uma nota divina. Cada coisa criada contém uma nota divina e a alma que vive na divina vontade vai refletir as características, os atributos de Deus, porque a gente vive um só com Deus, uma unidade com Ele. Por isso, em vez de precipitar-te, desejariam ter-te no meio delas, porque entre os tantos prodígios que tem meu querer, tem a potência de pintar na alma todas as nossas obras e de concentrar nela todos os seus atos. Não está contente se não vê na alma sua beleza. A divina vontade não está contente se não vê na alma sua beleza, se não encontrar seu eco, sua alegria e todo si mesmo. Então a gente vive na divina vontade refletindo tudo que Deus é. A divina vontade tem a potência de pintar na alma todas as nossas obras e de concentrar todos os atos. Deus quer pintar na sua alma a beleza dele, todas as características dele, a semelhança dele, a alegria dele e todo ele mesmo. É incrível. É muito maravilhoso viver assim na divina vontade, refletindo tudo o que Deus é. Ah, mas a gente não vê isso, é uma coisa muito... É na nossa pequenez. É na nossa pequenez. E é isso que é incrível, né? Ele se restringir na nossa pequenez e refletir a imagem dele na nossa alma. É muito incrível. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.